E aí, hoje então, fiz a conversa com Matheus Martins, num papo sobre mecânica quântica, ah, mais voltado para informação quântica, de trabalho, né, do Matheus. Então, vou esperar o Matheus. E aí, Opa! Matheus? Ah, Tranquilo? pronto. Eu não tava lembrado como é que entra. Ah, pode crer. Eu te chamei agora. Isso. É, Então é isso. Então hoje fiz a conversa com o Matheus Martins, estudante de mestrado em física teórica no IFT. Tu já participou do Fiz e Conversa uma vez. Infelizmente foi a vez que não deu, que não deu para salvar a live. Foi um episódio exclusivo para os financiadores, né? E aí a ideia lá a gente falou basicamente sobre a ideia era falar de informação quântica e tal, que é basicamente tua pesquisa é voltada para informação quântica, né? Uhum, uhum. Que aí, se eu não me engano, era informação quântica e estudando isso em teoria de campos. Engenharia de campus, aham. Bom, aí dessa vez eu te convidei para a gente talvez falar de mecânica quântica de uma forma mais geral, que é uma coisa que não foi tão abordada nas lives. Teve a live com o Dean, que a gente falou de quantização estocástica, que foi um certo aspecto Uhum. de mecânica quântica, né? Aham. Sim, sim. Que Grande An, inclusive, que tá aí no, tá aí assistindo. e aí foi muito massa a live com o Dean, mas a gente focou mais a parte da edição sei lá, de quantização, né? Como tu Uhum, pega, uhum, passa de uma teoria clássica para uma teoria quântica e os métodos que tu utiliza e tal, né? O dele é um método uhum. numérico e tal, vários métodos numéricos e tal. E se a gente fosse olhar para a mecânica quântica de uma, tipo assim, se a gente for olhar para a mecânica quântica sobre a ótica de informação quântica, eu acho que é uma outra perspectiva até que a gente tem, né? Uhum. Sim, porque, como você disse, né? Uma coisa é você pegar uma teoria clássica, né, que aí você entende classicamente, e tentar passar ela para o domínio quântico. E aí vem as várias técnicas para tentar realizar isso, incluindo a quantização estocástica. No caso de informação quântica, o objetivo é mais é pensar já na teoria quântica. Uhum. Você tem a teoria quântica, você não se importa muito como você chegou nela, você já usa ela como ponto de partida e você tenta estudar as propriedades inerentemente quânticas disso, ou seja, as que você não conseguiria reproduzir numa teoria clássica. Entendi. Tipo assim, é, tipo, tu tá interessado em olhar para uma teoria quântica e obter dela informações, quer dizer, informações, tipo, alguma informação sobre a informação. Eu fico um pouco confuso de que tipo de informação é essa que você fala, né, de informação Ah, tá, quântica e tal. porque tem informação no sentido coloquial e no sentido técnico da coisa. Não, eu tava usando no sentido coloquial mesmo. Ah, sim, O que sim. você consegue aprender sobre o mundo quântico que não pode ser reproduzido no mundo clássico. Eu vou ser mais cuidadoso, porque justamente é o tópico que usar essas palavras sem prestar atenção acaba confundindo. Não. Tipo, aí o que caracteriza uma teoria quântica, né? Porque tá, beleza. Tu falou, a gente não tá pensando no caminho de uma teoria clássica para uma teoria quântica, que seria a quantização, mas já numa teoria quântica. Mas o que é uma teoria quântica? Uhum.
Então, tem muitas maneiras de você se definir, né? É, é, é aquilo. Historicamente, quando se começou a desenvolver a, a teoria quântica, né? A desenvolver uma teoria para explicar esses fenômenos das escalas pequenas, uma série de princípios foram sendo pensados, né? Para qual é a propriedade fundamental desse mundo, né? Então, por causa do famoso experimento da dupla fenda, da dualidade onda-partícula, né? Uma maneira de pensar que é uma propriedade fundamentalmente quântica seria na interferência. Né? Você tem estados, no caso mais simples de uma partícula que passa ou pela fenda A ou pela fenda B, e você se torna capaz de gerar em laboratório, no experimento, o que seriam superposições desses estados, né? Seriam estados, digamos, intermediários entre passar na fenda A e na fenda B. Tipo assim, esse experimento é aquele que tipo assim, tu vai lançar uma partícula contra uma Um placa assim que anteparo. tem. Aham. E aí que no caso, tipo, tu pode ter uma fenda, tipo assim, aí a partícula vai passar no meio de uma fenda, ou tu pode ter duas fendas, eu não sei como fazer isso, mas tipo, Aham. Você bota um. Exato, exato, exato. tu pode Aham. passar por Você aqui ou bota por aqui. com dois buracos, e aí quando você vê no alvo, você vê que se encontra um padrão de interferência como se você tivesse ondas. Da mesma maneira que Uhum. esse padrão surge se você tem ondas na água, por exemplo, ou ondas de luz. E ao mesmo tempo, se você manda um feixe muito fraco no alvo, você manda um feixe tão fraco que você tem certeza que você só está enviando uma partícula por vez. Quando você chega, olha para o alvo, você vê que só vai haver uma colisão por partícula enviada. Ou seja, enviar uma partícula não é suficiente para você ter o padrão de interferência. Você tem que enviar Uhum. várias. Uhum. E aí. Tipo, é realmente quando tu emite uma onda, tipo assim, quando tu emite um feixe suficientemente fraco, realmente tu tá emitindo uma partícula de cada vez, mas ainda assim, Uhum. um É, resultado é como se o bagulho fosse uma onda mesmo. é, 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 é justamente daí que vem a dualidade, né? É, quando você olha no alvo, para cada partícula só vai ter lá uma marquinha. E, antigamente usavam uns alvos de óxido de zinco, tipo de filme mesmo, de filme fotográfico. Então, quando a partícula se chocava, ficava uma marcazinha. Hum, E quando você envia uma partícula por vez, só surge uma marca bem localizada. Mas uhum, primeiro que você não consegue prever de maneira determinística onde vai ser essa marca, né? É uma coisa probabilística. E o segundo é pode que, crer. à medida que você envia várias, começa a surgir esse padrão. Então, a conclusão é que a probabilidade segue esse padrão ondulatório, mas quando você faz a medição, você só encontra um resultado bem definido, que nesse caso é a posição bem localizada da colisão. Pode crer. E é Isso é bem, justamente esse. isso é uma das formas, uma das explicações mais sucintas que eu já ouvi sobre a Eu dualidade. acho uma coisa muito, acho que eu diria até poderosa, você ir no YouTube ou no YouTube e procurar um vídeo desse experimento. Porque Uhum. eu lembro que quando eu estava na graduação estudando isso pela primeira vez,
ver o experimento acontecendo é o tipo de coisa que solidificou bastante os conceitos na minha cabeça. Porque ajuda a dar esse salto do jeito que a gente compreende o mundo clássico para como a gente compreende o mundo quântico. Sim. E de certo ajuda também a tu visualizar, porque tu pode visualizar esse experimento da fenda dupla imaginando partícula indo uma de cada vez, ou imaginando uma onda de probabilidade em si, né? Uhum, Como se uhum, fosse a uhum. água, assim. E aí as duas coisas, Sim, na verdade, acontecem ao mesmo tempo, sei lá. sim, uhum, uhum. É, e foi a partir desse tipo de fenômeno, né, de interferência, também, historicamente, Heisenberg veio com o princípio da incerteza dele, que é impossível, e não por limitação experimental, né, é impossível de maneira fundamental medir a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. E o que a gente faz na física é desses, botar esses princípios, essas ideias em forma matemática, que aí é como a gente começa a trabalhar para obter os resultados, né, para prever o resultado de experimentos. E a matemática da mecânica quântica acaba sendo um tanto abstrata para quem não é da área, né, de fato, mas no fundo essa é a ideia básica de que essa matemática está traduzindo. Tipo, então daí beleza, tem então esse framework matemático, essa matemática que se constrói para explicar a mecânica quântica. Mas na verdade, então, pelo que eu entendi, a mecânica quântica seria, não sei se está certo, mas me diz se está certo, eu pensar em duas coisas. Tu tem uma dualidade onda-partícula e tu tem um caráter probabilístico. Tipo, É, o, quando a gente olha né, no nível mais técnico, né, dos axiomas que a gente bota para a mecânica quântica, no fundo é isso que eles estão dizendo, né? Eles dizem que é possível ter essa ideia de superposição, né? Você tem dois estados bem definidos e você cria uma superposição entre eles, então você passa a ter essa distribuição de probabilidade com características peculiares. E você tem a ideia de que quando você faz uma medição, né, você faz um experimento, você obtém um resultado bem definido. Então, essa distribuição de probabilidade, você só vai ver ela repetindo vários experimentos. tipo, isso que tu falou agora, a superposição é uma ideia, então, tipo assim, superposição está relacionado, tá também relacionado com esse experimento da fenda dupla, né? No sentido de, Uhum, uhum, tu tem, sei lá, uma partícula, ela pode estar numa posição ou em outra, a princípio, sei lá, classicamente, né? uhum, uhum. Mas na fenda dupla, tipo assim, essa ideia de tu, bom, talvez tu explica melhor isso, mas essa ideia de interferência está relacionada com essa coisa, né, de Uhum. superposição. No experimento da fenda dupla, o que você pode fazer é, primeiro, você vê o resultado quando você só tem uma fenda aberta. Aí você envia seu Ah, feixe, sim. você vê como vai ficar a distribuição, e aí você faz a mesma coisa para outra fenda. Você vê como fica, como se dá a distribuição
do choque da partícula com o seu alvo. E aí, a questão da superposição, né, aparece quando você tem as duas fendas abertas e daí surge esse padrão de interferência ondulatório, como se você estivesse enviando ondas. E, tipo, seria então, tipo, a superposição da Aí partícula. vem daquilo. A partícula passou pela fenda um ou pela fenda 2 e não faz sentido, basicamente, quando você faz o experimento, não faz sentido você, você vir com essa pergunta. Não é bem definido essa propriedade da partícula. Não faz sentido você perguntar por qual fenda ela passou. Só faz sentido o resultado do experimento que você faz, que é onde que foi ela colidindo. Em que ponto ela colidiu, que aí nisso você consegue ver o resultado. Hum, E a gente está falando do exemplo clássico, né? Até falar clássico não é uma boa, não é uma boa. O exemplo mais famoso, né? Mais conhecido. Mas a ideia é que esse tipo de propriedade se aplica para qualquer experimento que você fizer. Então, essa ideia de superposição você pode ter também para o campo magnético da partícula, que é o que a gente chama de spin. uhum. Você pode ter um estado que, com certeza, esse campo magnético está apontando para cima, um estado em que, com certeza, ela está apontando para baixo, mas você também pode construir esses estados, que são essas superposições de apontar para cima e para baixo, em que não faz sentido você perguntar para onde o campo está apontando. Só faz sentido perguntar quais são as probabilidades de você medir certos resultados. Pode crer. Tipo assim, acho que eu tô entendendo. Tipo assim, tu tá fazendo uma superposição, então não é como se a superposição, tipo, de um spin up com um spin down te dá um spin que não tá nem pra cima nem pra baixo. Na verdade, não é isso, né? Tipo assim, No caso específico de spin, o estado que dá é um estado. Deixa eu reformular. Essa superposição dá um estado bem definido. E, por exemplo, nesse caso, você faz uma superposição com igual probabilidade de estar para cima e para baixo. Esse estado, essa superposição, tem outras propriedades bem definidas. Nesse caso, se você pegar um campo agora transversal, né, você tem aqui o eixo original, se você pegar um eixo perpendicular, a direção do campo nesse eixo agora vai estar bem definida. Mas o que eu quero dizer é que a propriedade original de apontar para cima ou para baixo já não é mais bem definida. E essa ideia é universal no sentido que você tem certas propriedades que vão estar bem definidas, que faz sentido você perguntar se é ou não é verdade, mas outras propriedades vão estar nessa situação difusa, em que só faz sentido falar de probabilidade. hum, uhum. Então tá. Então, tipo, é uma superposição, então, tipo, é uma superposição de probabilidades, na verdade. Tipo, Uhum, uhum. é tipo assim, tu dizer, qual é a chance de que. Tipo assim, é uma chance de que eu vou medir o spin pra cima ou pra baixo. Tipo, é uma superposição de chances. Sim, de fato, só que, como, como dizer, é porque
não é o mesmo, é importante ressaltar que não é o mesmo tipo de probabilidade que a probabilidade da loteria, digamos. Uhum. Porque na loteria, né, ou você ganhou ou você não ganhou. E não tem meio termo. Se você olha ou não o seu bilhete da loteria, não importa. Mas no caso do mundo quântico, você ter diferentes pesos nessa probabilidade modifica o comportamento da partícula, por exemplo. Hum, Então, se você tiver, nesse mesmo exemplo da dupla fenda, mas se você agora botar um campo magnético em alguma direção, diferentes superposições vão lhe dar diferentes comportamentos, diferentes resultados experimentais. Então, essa ideia da superposição afeta de maneira concreta o fenômeno que você tá estudando. E, e, entendi. e, e, e esse É é um, um dos é um estado físico aspectos. mesmo. É por isso que é um Exato, é um estado, é estado estado físico. físico. Sim, e esse é um dos aspectos realmente pouco intuitivos da mecânica quântica mesmo. Porque é uma teoria probabilística, mas não é a mesma probabilidade que a gente vê no dia a dia. Uhum. Tem essas sutilezas que, que realmente afetam o que vai acontecer no laboratório. Eu gosto sempre de ressaltar, porque nessas conversas, né, quando a gente deixa de. A gente fica só discutindo sem invocar muito a matemática do negócio, fica, fica parecendo tudo muito aéreo, né? Aham. Ah, mas é assim? Não, não, não é exatamente assim. Aí por isso eu gosto muito de ressaltar que tudo isso que a gente está discutindo, o pessoal vai no laboratório e mede e realmente é o que acontece. E não só isso, né? Como a gente falou um pouco na última conversa, é o tipo de coisa que está sendo utilizada para desenvolver as tecnologias do futuro. Então, realmente é uma Uhum. coisa, apesar de parecer e até ser bem abstrata, também é bem concreto. Sim. Tipo, eu não sei se isso é utilizado o pessoal fala que ah, se usa tecnologia de mecânica quântica para fazer, sei lá, os chips, essas coisas. Uhum, uhum. O sensor da porta automática, né? É. É, Então, que tipo, usa isso aí realmente. o chamado efeito fotoelétrico. Uhum. Então, toda vez que você vai no shopping. Tipo, tudo que é tecnologia que a gente usa tá usando realmente todos esses princípios de mecânica quântica e tal. Tipo, Uhum, uhum. utiliza a mecânica quântica. Que, na verdade, a mecânica quântica, pelo jeito que como a gente está falando, tá me levando a pensar que a mecânica quântica é como se fosse, tipo, uma probabilidade, tipo assim, como é que eu vou dizer? Tipo assim, tem uma probabilidade inerente ao universo. Uhum, uhum, Tipo uhum. assim, não é só a gente fazendo, tipo, será que vai chover hoje? É uma certa probabilidade que a gente pode, tipo, sei lá, usar experiências passadas Sim, e designar uma probabilidade. Mas, tipo, sim, mas o que tu tá dizendo em mecânica quântica tem a probabilidade é algo físico. sim, sim, sim. Exatamente. Como você está dizendo, não é que nem a probabilidade de eu jogar uma moeda, né, e a gente apostar se vai dar cara ou coroa. Porque isso é só técnica. Se eu for preciso o suficiente, eu sei girar a moeda para que sempre dê o resultado que eu quero. Ou seja, Uhum. com precisão suficiente, eu consigo controlar. E na mecânica quântica, não, como você disse, é inerentemente probabilístico. Mas aí toda essa probabilidade, a gente fala em probabilidade porque
eventualmente tem essa noção de probabilidade, né? Tem essa noção de que se a gente. Ah, a partícula está numa superposição de spin, mas se a gente for tentar e ver e fazer uma medida de qual é o spin dela, a gente não vai medir. A gente não vai obter como resultado a superposição, né? Tipo, é meio. Uhum. Acho que, de certa forma, é meio óbvio o que eu tô falando, Sim. mas. Aham. Não, mas é justamente isso. Você tem lá um certo estado, né, que você preparou no seu laboratório, e aí você escolhe que propriedade, né, a gente chama, né, que observável. Hã? Tava com medo disso acontecer. A gente escolhe qual é a propriedade que a gente vai medir, que a gente chama de observável. No momento que a gente escolhe esse observável, né, e quando eu falo escolher, é montar o aparato preciso que vai medir essa probabilidade. Vai medir essa propriedade. Quando a gente monta esse aparato experimental, o que a gente vai medir, quando a gente mede, quando a gente faz o experimento, no final a gente só encontramos estados bem definidos. Então, se a gente escolhe medir o spin para cima ou para baixo, eu envio esse estado num feixe de partículas e no final, na outra ponta do experimento, o que eu vejo são partículas ou com spin para cima ou com spin para baixo. Sim. Tipo, tu. É, entendi. E aí você fazendo a contagem certa, né, você encontra as probabilidades. Ah, eu encontrei 70% para cima e 30% para baixo. Sim. Aí tu É, pensa assim, o ah, então negócio. significa que as partículas que estavam vindo, elas estavam vindo nessa superposição. Aham, e Mesmo aí que o quando eu que você meço faz, não, não. e aí o que você faz porque outra coisa que pode se dizer se você encontrou 70% para cima e 70% para baixo, quer dizer que desde o começo estava 70 para cima e 70 para baixo. E aí é possível fazer um experimento para negar isso. Não. Porque se eu medir agora, ao invés do campo na vertical, eu meço o campo na horizontal, eu encontro o resultado que é consistente com essa ideia de superposição de um estado inerentemente sem essa propriedade bem definida e eu derrubo essa ideia de que desde o começo eu tinha essa distribuição de probabilidade. É, para os interessados, eu já falei antes de um experimento que é legal de ver, que é esse experimento da dupla fenda. Uhum. Esse é um segundo experimento que eu estou me referindo, que talvez seria até bom depois tu anotar o nome no fim da live, que é o experimento Ah, de Stern e Gerlach. eu vou escrever aqui no comentário. Boa, boa. Stern É, Gerlach. que é um outro dos grandes experimentos, digamos, fundadores da mecânica quântica, porque ele mostra essa propriedade de que não se trata de probabilidades da mesma maneira que a gente pensa classicamente, e realmente revela essa ideia de superposição e de estados sem propriedades bem definidas. Tipo, isso que tu tá falando tem a ver com a ideia do colapso, né? Tipo, Uhum, uhum. que, que acho que é isso que seria, tipo, a diferença. Tipo assim, por exemplo, o que acontece se eu. Tá, tenho a superposição de spin up, spin down. Sei lá, Uhum. 50% para cima e 50% para baixo.
Aí eu Uhum. vou lá, né, monto o aparato e tal, e meço, e vou tentar medir qual é o spin de uma partícula. Aí, Uhum. aí beleza, aí eu vou ter, obviamente, ou spin up ou spin down. Uhum. É, é aquilo. Quando você faz o experimento, no final você encontra uma coisa bem definida. Uhum. E aí tem toda essa questão do colapso. E o que eu estou tomando aqui é a posição mais pragmática, digamos, que Ah, é, tá. que é do, de... A gente olha o que a gente fez no laboratório. A gente preparou um estado e no final a gente vê o que a gente obteve. É, talvez um dia a gente discuta E, questão do colapso, porque no final tem meio que um consenso na comunidade, mas o consenso não é tão forte. porque, E tipo, não são só os loucos que isso sempre entra tem na louco. questão de interpretações e tal, né? É, Mas, tipo, é, mas eu acho que, tipo, quer dizer, eu tava nessa superposição, daí eu meço e deu spin up, por exemplo. O sim, colapso sim. significa que, tipo, aí a partir daquele momento o estado não tá mais na superposição. Exato. Aham. Para Porque, essa tipo, conversa, o colapso é isso. tá. Tinha um estado antes de fazer a medição e tem um depois. A ideia é essa. Tipo, isso eu acho contraintuitivo, porque, tipo, se tu fosse pensar, ah, beleza, tudo bem, tem uma probabilidade inerente, daí tem uma superposição de Uhum, probabilidades. Aí quando tu mede, obviamente, ou dá o spin up ou o spin down. Agora, uhum. se eu for lá e eu medir, não tá mais nessa superposição. Ó, isso que eu tô Sim, falando é polêmico? Ó, a exato, Isa falou. exato. Não tá, pronto. Tanto que você. É aquilo. A gente tinha essa superposição e aí fez uma medida, né? Agora, ou tá para cima ou tá para baixo. E como eu confirmo isso? Eu, logo depois dessa primeira medida, eu faço uma outra medida. Digamos, tá meu experimento é numa mesa, né? Desse lado eu libero as partículas, tem um feixe de partículas. Aqui no meio eu faço uma medição de se o spin está para cima ou para baixo. E logo depois eu faço uma outra medição de se está para cima ou se está para baixo. Uhum, E nesse primeiro passo da superposição para a primeira medição, o que a gente vê, né? A gente vê que tem essa probabilidade. Certa parte vai estar para cima, o resto vão estar para baixo. Só que com esse segundo experimento, o que se vê aqui, todos que estavam em cima continuam com o spin para cima e todos que estavam com o spin para baixo continuam com o spin para baixo. E aí a ideia é essa aqui. Ao fazer a medida, se passou desse estado de superposição, que tem essas propriedades contraintuitivas, e chegamos num estado com essas características clássicas, né? Que a direção do spin está bem definida. tipo, eu vou soltar uma analogia que tal, eu não sei se faz sentido, mas, tipo Grande, assim, grande. se a gente fosse comparar, tô com um dado, vou jogar um dado de 6 faces, daí eu jogo, a princípio tem a mesma probabilidade de cair Uhum, quaisquer um dos 6 números, né? Aí se cai o número um, por uhum. exemplo, o colapso, quer dizer, é que eu não sei se está certa a palavra colapso para isso, mas tipo, Uhum. a ideia de mecânica quântica é que se eu fosse jogar de Sim, novo, ia dar sempre um de novo. pronto, a ideia é bem isso mesmo. E até o sinal da diferença, né, entre a probabilidade do mundo quântico e a probabilidade do mundo clássico.
a analogia que você deu é ótima, porque é justamente isso. Quando eu jogo o dado, eu não sei o resultado que vai dar, aí digamos, deu um. Se isso fosse um experimento, se, tipo, se o dado fosse quântico, se isso fosse um experimento no mundo quântico, no momento que deu um e eu fizesse a mesma medição, era para ele continuar dando um. É, e acho que uma coisa legal para se passar é que realmente você só se acostuma com esse tipo de ideia, né? Por exposição mesmo. Uhum. Você lê sobre o experimento que fizeram, aí vê que o experimento dá exatamente nas previsões da mecânica quântica. E, e você discute, né? Você discute com o seu professor de quântica no, na graduação. E é com o tempo que você se acostuma com essas ideias realmente contra-intuitivas. E que você desenvolve uma intuição para esse tipo de coisa. Mas tem um motivo para o desenvolvimento da mecânica quântica ter sido um caminho tão tortuoso. Se você lê sobre as histórias, né, nos anos em que isso estava ocorrendo, você vê todo mundo tendo uma ideia diferente, e aí a ideia de um dava certo para uns casos, mas aí não dava certo. Tem um dos pais da mecânica quântica, que é o físico Niels Bohr, que eu Uhum. acho que ele também é meio famoso para quem não é da área, porque a gente aprende sobre ele no ensino médio. Ele teve muitas ideias e muitas delas de fato se tornaram fundamentais na mecânica quântica, mas ele também tinha umas ideias que no fim não resultaram em nada. Se eu não me engano, em três pontos diferentes da carreira dele, ele sugeriu que energia não era conservada para tentar explicar alguma coisa. Aí com o tempo se viu, não, realmente continua sendo conservada. Então, é, ali, ó, Isa até falou, né? A gente aprende sobre Bohr, né, em química, falando de teoria atômica. É. É, então, tem um, tipo, Eles tem um andavam, motivo tipo, para esse tipo de conversa sempre parecer tão estranha numa primeira vista. sim, eles andavam pisando em ovos, né? Tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Tipo, Uhum, quer dizer, pensa assim, se é tão não intuitivo, a princípio, uhum, não, sei lá, não poderia ser verdade, mas a gente não pode duvidar dos experimentos e tal, né? uhum, uhum, uhum. E aí, realmente, é uma escala tão diferente do nosso dia a dia que a gente daí, talvez por isso a gente não tenha intuição, né? Sim, sim. É, por isso que eu também acho bem interessante acompanhar meio de longe, já que não é o que eu trabalho, né, não é o que eu faço pesquisa, mas eu sempre acho interessante saber o que estão fazendo em física atômica, porque o pessoal que faz experimentos com física atômica é um pessoal que realmente mexe na prática com todas essas propriedades. E é esse pessoal, né, que as empresas de informática puxam para desenvolver computadores quânticos, esse tipo de coisa. E, Então, e, quer dizer, diga. esse negócio de computadores quânticos, a gente estava falando antes que mecânica quântica é usada em tecnologia e tal. O negócio de Uhum, computadores quânticos é uma tecnologia que está sendo desenvolvida agora usando, tipo, usando como fundamento tudo isso que a gente está falando e tal, né? uhum, De uhum.
Eu não sei se tá certo isso, mas a parte, não sei se é a parte, tipo, essas coisas de probabilidade, de superposição, de Sim, mecânica sim, sim. quântica. Uhum. Porque é uma descrição que eu vi muito boa há um tempo é do seguinte, é, porque quando nós fazemos superposição de estados, nós modificamos a probabilidade de, quando eu medir, dar certos resultados. Não existe só uma maneira de fazer superposição, existem infinitas. Hum. Então, por exemplo, quando você tem seu computador, você manda o seu computador clássico, né? Você manda ele fazer uma soma, alguma coisa assim, sua calculadora. Ele segue uma série de passos que, que alguém pensou, algum matemático pensou antes, né? Que esse algoritmo, essa sequência sempre vai dar o resultado certo. E aí o que o computador faz é ele ou através de circuitos, ou computadores antigos, com engrenagens e tudo mais, o que ele faz é aplicar essa série de passos e chega no resultado. A ideia para os computadores quânticos é que esses algoritmos, né, o que o computador faça é alterar o estado de uma certa coisa, digamos, de um ímã, né, uma partícula com spin, ou várias partículas Hum. com spin, alterar o estado para que a probabilidade de dar o resultado certo seja enorme. Ah, E aí a ideia é que. Hum, não, eu achei interessante, não. Então é uma questão de é uma questão de ter uma probabilidade alta, apenas de obter o resultado certo. uhum, uhum. E por causa das propriedades matemáticas e coisa, né, de como a mecânica quântica é descrita, Uhum, essa ideia pode tornar a computação muito mais eficaz. uhum. Tipo E assim, tu pode fazer o negócio muito mais rápido, só que não com 100% não de 100%, mas aí entra o lado prático da coisa que nos nossos computadores também não é 100%. Uhum. Por erros 99,99, algo assim. ou porque algum circuito disparou quando não era para disparar, por qualquer motivo. Quando é na mesma. Veja, o grande desafio da área, né, de quem está desenvolvendo, é realmente como escalonar essa ideia para algo prático para um computador, né? Porque esses experimentos todos que a gente está falando, o menor deles é uma mesa de jantar, digamos, cheia de aparatos e cheia de lasers e com um gás de nitrogênio para esfriar tudo. Isso seria o Então, tamanho do computador quântico hoje em dia. aham. E existem computadores quânticos. Eu acho que existem alguns poucos que são coisas gigantes, que nem os computadores originais, né? Que era um andar de prédio, alguma coisa assim. Não sei se está nessa escala, mas os que existem também são coisas bem impráticas. São mais para é o que chamam de prova de conceito, né? Para ver se tudo funciona como deveria funcionar, esse tipo de coisa. Então, é, é aquilo. Durante sei lá, as próximas décadas, os nossos computadores de todo mundo ainda vão ser computadores clássicos. Sim, Mas demora. a ideia é que ao longo dos próximos anos, computadores usados em pesquisa ou para certos projetos sejam alguns computadores quânticos para dar uma grande eficiência.
Sim. O lance faz, tipo assim, faz contas muito mais rápido, sei lá. Tipo, roda Sim, sim. algoritmos muito mais rápido. E tem um exemplo famoso que é o chamado algoritmo de Shor, Hum. é, que é um algoritmo para fatorar um número em primos, em números Uhum. primos. Qualquer número pode ser escrito como uma multiplicação de números primos e já é provado que para um computador clássico isso é um problema muito difícil. Tanto que senhas de bancos, senhas em geral envolvem pegar números enormes e a informação da senha está nos primos que compõem esses números. Porque Ah, é um tipo, problema muito difícil. para proteger senha de hackers e tal. Sim, sim, É, aham. do processo. Então, qualquer artigo de divulgação acaba falando alguma coisa. Ah, se você tentar testar todas as possibilidades de uma senha de banco, você leva 10 idades do universo, alguma coisa assim. No No computador que a computador gente atual, usa, normal. no que a gente usa. Mas aí, um dos resultados que quase que fundaram a área de informação quântica foi um algoritmo desse cientista, Peter Shor, que ele mostrou que usando um computador quântico seria um processo bem mais eficaz e seria bem mais rápido. Originalmente fatorar primos, mas por tabela fazer todas essas operações de decriptar senhas e coisas do tipo. Tipo, quando chegar a quando os computadores quânticos começarem a ser utilizados, vai estragar com a criptografia que a gente usa hoje em dia. Aí vai ter que se usar outra área que está em desenvolvimento, que é a criptografia quântica, Oh, que também é uma área. É aquilo, física é um bicho esperto, né? Cria o problema para criar a solução também. isso, e aí, tipo, tudo isso de computação quântica envolve o que se chama daí de informação quântica. Tipo, Sim, sim. Pelo que eu percebo na comunidade, né, informação quântica como área tem, tem meio que dois blocos. Um dos blocos é o pessoal que trabalha nessa parte mais ligada à computação quântica mesmo, desenvolvendo algoritmos para os futuros computadores quânticos, ou então usando, tentando pensar em maneiras de tornar um computador quântico viável na prática, ou seja, reduzir o tamanho, tornar mais estável, esse tipo de coisa. E outra área, outra parte dessa comunidade, né, é o pessoal que usa os conceitos da informação quântica, as técnicas também, técnicas matemáticas, né, nesse caso, para tentar aprender coisas sobre outras áreas. Por exemplo, o que eu faço é nesse segundo grupo, né, na minha pesquisa. A ideia do meu projeto é usar conceitos da informação quântica para tentar aprender sobre uma outra área, nesse caso, a teoria de campos. pode crer. Teoria de campos, que seria, no caso, é a descrição que a gente tem de descrição quântica de física de partículas. Sim, sim, em altas energias, que descreve a física dos colisores, né, do LHC, por exemplo. E aí, tipo, que tipo de informação a gente pode obter sobre teoria de campos, assim, olhando para a informação quântica?
Hum. Ou que tipo de coisa que a gente Então, estuda? é, a, o que o pessoal faz na informação quântica, primeiro na informação quântica pura, é entender como, como as partes de um sistema, né, seja duas partículas ou muitas partículas, como as partes de um sistema quântico estão correlacionadas. E correlacionadas nesse sentido se eu faço uma medição em uma parte, e aí o exemplo famoso se eu faço uma medição em uma partícula, o quanto de o quanto de conhecimento eu ganho sobre a outra. E aí eu já ia falar informação, mas no sentido coloquial da coisa, né? O quanto eu Aham. aprendo, se eu começo uma parte, o quanto eu aprendo sobre a outra. Sim. É, Isso tem a ver e com a aí superposição e tal. isso, Ou- bom, sim, enfim. sim, inclusive, é, como a gente conversou na última vez, né, sobre emaranhamento, a gente passou bastante tempo discutindo, Uhum. e essa propriedade de emaranhamento surge justamente via uma superposição de estados. Entendi. Emaranhamento é quando tipo, por exemplo, as partículas ficam correlacionadas. Sim, sim, aham. E aí essa correlação surge porque você tem uma superposição de dois estados em que elas não estão correlacionadas. E aí, daí, mais uma vez, a importância dessa ideia de superposição. Fazendo uma superposição de dois estados sem correlação, você chega num estado que possui correlações. E aí, o que o pessoal faz em informação quântica é estudar essas propriedades, é estudar os modelos de sistemas, para aprender, de fato, quais são as características mais importantes de um sistema, como otimizar no pessoal que mais voltado para a computação mesmo, né? Como usar essas correlações para otimizar a transmissão de informação. E a Sim. informação no Visando, visando sentido. numa, visando uma Hum? aplicação, visando uma aplicação disso. Sim, sim, sim. Aham. E aí o que eu faço, né, e que essa a parte da comunidade que eu pertenço faz, é usar essas técnicas para ficar, para continuar no âmbito da teoria e aprender mais sobre os sistemas em si. Uhum. No meu caso, né, na teoria de campos, né, esses campos que descrevem a física de altas energias, mas também pessoas que trabalham com estados da matéria, que a gente chama de matéria condensada, como eles também usam isso para aprender mais sobre os sistemas. Sim. Tipo, que ele estava falando de correlações em teoria de campos, tu poderia, tipo, que tu tem os campos, né, cujas excitações desses campos são as Hum, partículas, é essa a uhum, ideia, assim, né? Aí, tipo, imagina uhum, então, se tu tá uhum, falando de correlações, tu vai talvez estudar como que diferentes partes do campo estão correlacionadas, uhum, uhum. Sim, esse tipo de coisa. exatamente. E a ideia fundamental é a mesma que a gente estava discutindo esse tempo todo. Daí que vem o poder da coisa. Porque, por ser tão geral, esses conceitos e essas técnicas, a gente pode usar para aprender muito sobre muitas áreas diferentes. Porque essas características fundamentais continuam as mesmas. Tipo, características fundamentais de toda a teoria quântica. Uhum, uhum, exatamente. Que, na verdade, até onde a gente imagina, todo o universo, no fundo, é quântico. Sim, sim, sim. Uhum.
Outra frase muito comum quando você lê materiais de divulgação sobre é que a teoria quântica é a teoria mais bem respaldada por experimentos da história. Eu nunca vi nenhuma fonte para isso, mas provavelmente é verdade. Ah, é porque é tão contraintuitivo que tu precisa fazer muitos experimentos para se convencer. É verdade, né? Isso é até um bom argumento. É, então, tudo, até agora, né, tudo que a gente conhece sobre o universo no nível mais fundamental é que ele é quântico. E por isso essas ferramentas, né, essas ideias da mecânica quântica e da informação quântica são, são tão facilmente aplicáveis a várias coisas. Porque se tudo é quântico até onde a gente consegue ver, então tem toda uma gama de escalas em que a gente pode aplicar isso. Uhum. Tipo, estudar informação quântica é estudar basicamente. Não vou dizer nem, não vou nem dizer a física do futuro. É a física. É a fronteira da física que a gente conhece hoje, talvez. Uhum, Não sei. uhum, uhum, Mas acho que. uhum. Sim, sim. E vai ser a tecnologia do futuro. Tecnologia do futuro. Justo. Que não vai ter nenhum carro quântico, coisa do tipo, mas para coisas muito, muito concretas, como processamento de dados, transmissão de informação, usar em satélites mesmo. A China já fez alguns experimentos com isso, de fazer fazer basicamente um experimento de informação quântica com satélites que eles têm. Então, muito da tecnologia do futuro vai vir disso. Pode crer. Co- Colchão quântico ainda não conta. Aquele colchão quântico Não, não é quântico. não, não, não. Mais da hora. Pô, legal. Uhum. Ó, falta 2 minutos e meio para fechar 1 hora. Então, Uhum. eu vou já te agradecer por ter topado participar de novo do Ah, Fiz e Conversa. Foi obrigado. muito Obrigado bom por me convidar. o papo. É sempre ótimo, tu domina os assuntos de uma forma muito prazerosa de ouvir. Ah, Enfim, obrigado. Não, e essa obrigado a todo mundo conversa que é muito assistiu. legal, tanto que o tempo voa Sim. mas já. Eu acho que eu já comentei uma vez. Tem um episódio com outro Matheus, o Grabovec, que vocês estão conversando, aí nos últimos 10 segundos tu fala: Matheus, a live vai acabar, tchau, valeu. Porque a gente poderia ficar falando por muito tempo. Então, então é isso, obrigado mais uma vez. É, e obrigado por quem assistiu, Isa, Dean, todo mundo. Sim. Um abraço. Abraço quântico. Abraço, tchau. Assistam Fiz e Conversas.